Juros compostos são a soma dos juros recebidos em um investimento, com o valor inicial investido, que gera novos juros a cada período. Eles ajudam a investir melhor, pois potencializam o retorno do investimento no longo prazo, permitindo que o dinheiro trabalhe por si só e cresça exponencialmente. Você provavelmente já ouviu falar em juros compostos, não é mesmo? Mas, afinal, quais são as diferenças deles para os juros simples? Como será que eles funcionam? Pensando na importância desse assunto, preparamos este vídeo para ajudar você. Durante o conteúdo, você saberá como investir com juros compostos, como calculá-los, e como eles podem favorecer o seu dinheiro. Vamos lá? Sejam todos bem-vindos ao canal Manual do Conhecimento. Me chamo Alex Alves. Se gostarem desse tipo de conteúdo, deixa seu like, seu comentário e se inscreva no canal. Gratidão a todos. Vamos começar. O que são juros compostos? Os juros compostos são juros aplicados sobre juros. Eles são muito importantes para o mercado financeiro, em específico, e para a matemática financeira como um todo. Quando você faz uma compra parcelada com juros, por exemplo, eles servem para compensar o vendedor, afinal, o produto foi retirado da loja, e ele ainda não recebeu o valor integral da venda. Em vez de serem um valor fixo, portanto, eles vão aumentando conforme o tempo passa. Se você já atrasou para pagar a fatura do cartão de crédito, deve ter reparado como ele aumentou muito de um mês para o outro, certo? Podemos dizer que, no caso de alguma dívida, eles são um mau sinal. Contudo, podem ser ótimos aliados de quem faz bons investimentos. Ou seja, pessoas com um bom planejamento e educação financeira em dia tendem a se beneficiar bastante deles. Como calcular os juros compostos? Pode parecer complicado à primeira vista, mas calcular juros compostos não é algo tão difícil assim. A fórmula utilizada para esse cálculo é: em outras palavras, podemos entender a fórmula dessa maneira: montante igual capital, vezes taxa de juros, elevado ao período. Nesse caso, o capital é o valor inicial de uma dívida, empréstimo ou investimento. O montante, por sua vez, é o capital acrescido de juros. A taxa de juros é dada em uma porcentagem, que valerá por um período de tempo previamente definido. Vamos a um exemplo prático. Imagine que você aplicou R$5.000, capital, por uma taxa de 1% ao mês, taxa de juros, por 6 meses, período. Depois desse tempo, então, você receberia R$ 5.307,60, montante, sendo que os R$ 307,60 a mais resultaram do efeito dos juros compostos. Quais são as diferenças entre juros compostos e juros simples? Uma ideia muito comum para diferenciar os tipos de juros é pensar nos juros simples como o fermento químico que usamos na cozinha, e que é adicionado à massa de bolos e outras receitas. Dessa forma, o resultado é consumido, e acaba eventualmente. Os juros compostos, por outro lado, podem ser entendidos como a massa madre, ou levain, usada em pães de fermentação natural, que pode ter uma parte usada em uma fornada, e depois pode ser realimentada para dar forma a novos pães. Assim, a produção se torna constante. Veja 2 exemplos a seguir com o cálculo de um empréstimo com a mesma quantia, e com a mesma taxa de juros, aplicada com juros simples, e outro com juros compostos. Juros simples. Juros igual CI/T, juros igual capital inicial, vezes taxa de juros, vezes tempo. Juros igual R$10.000, vezes 0,01 vezes 12. Juros igual R$1.200. Agora, vamos ver esses valores no cálculo dos juros compostos. Montante igual capital, vezes 1, mais taxa de juros, elevado ao período de tempo. Montante igual R$10.000, vezes 0,01. Montante igual R$10.000, vezes 1,01. Montante igual R$11.268,25. Viu só? Se você emprestou R$10.000 para pagar em 12 meses, e a taxa é simples, 1% ao mês, o valor pago será de R$11.200. Nessas mesmas condições,
Se aplicarmos os juros compostos, o montante final seria de R$ 11.268,25. Você conseguiu perceber a diferença entre eles? Os juros compostos vão acumulando. Os valores aumentam a cada mês em uma dinâmica que se parece com uma bola de neve, tanto para o bem quanto para o mal, portanto, eles podem ser a chave para estragar ou organizar sua vida financeira. Por isso destacamos a importância de estudar a dinâmica do mercado e aprender com bons profissionais as dicas para fazer seu dinheiro render mais. Quais investimentos têm juros compostos? Como explicamos nos tópicos anteriores, os juros compostos são excelentes como forma de remuneração em aplicações financeiras. Diversas modalidades rendem a juros compostos, é um jeito de fazer com que seu dinheiro trabalhe por você. Confira, ainda nesse vídeo, os investimentos com juros compostos. Vamos lá? Número 1. Tesouro Direto. Os títulos do Tesouro Direto são alternativas para quem quer investir com um risco muito baixo. Na prática, é como se você emprestasse seu dinheiro para o governo, em troca de uma aplicação que está atrelada à taxa Selic ou ao IPCA, por exemplo. Existem várias opções disponíveis, e as datas de vencimento variam. Então, dá para você pesquisar bem e encontrar um título público que se adeque às suas expectativas. Número 2. CDB. O CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título emitido por bancos, que usam esse dinheiro para realizar empréstimos a outros clientes. Os juros pagos pelo CDB variam de acordo com a instituição financeira, mas normalmente estão atrelados ao CDI. Vale lembrar que esse tipo de título é protegido pelo Fundo Garantidor de Créditos, FGC, e, portanto, pode ressarcir quem investe até determinado valor em caso de falência, e outros problemas específicos com a instituição emissora. Número 3. LCI e LCA. A LCI é a letra de crédito imobiliário, e foi criada para fomentar as atividades desse setor. O imposto de renda não incide sobre esse investimento, o que pode deixar sua rentabilidade ainda mais interessante. Também tem a proteção do FGC, mas existe um ponto de atenção. Geralmente, requer uma aplicação inicial mais alta do que outras opções. Já a LCA é a letra de crédito do agronegócio, que é bastante semelhante à LCI. A diferença é que, como o próprio nome indica, a LCA está ligada ao setor de agronegócio. Número 4. Ações. No mundo das ações e da renda variável como um todo, o funcionamento dos juros compostos é indireto. Dessa forma, não é possível prever os rendimentos que você terá na hora de investir na bolsa de valores. Por isso, essa modalidade demanda análise cuidadosa e paciência, mas é uma ótima opção para fazer seu dinheiro render, se você souber investir com estratégia. Como os juros compostos podem favorecer o seu dinheiro? Como você pode perceber, os juros compostos podem ser inimigos de quem atrasa o pagamento do cartão de crédito ou faz empréstimos com frequência. Apesar disso, eles também podem ser ótimos aliados para as pessoas que investem. Caso você invista R$ 100 mensalmente, a taxa de 1%, em um título do Tesouro, por exemplo, em 20 anos você teria acumulado mais de R$ 100 mil. No caso dos juros simples, esse valor não chegaria a R$ 25 mil. Ou seja, saber usar os juros compostos a seu favor pode fazer a diferença na sua vida financeira. Afinal, eles são fortes aliados para fazer com que seu dinheiro ganhe dinâmica e renda bem mais. É nessas horas que percebemos a importância do conhecimento na hora de fazer boas escolhas em relação ao seu dinheiro e caminhar rumo ao sucesso. Os juros compostos são a oitava maravilha do mundo. Aquele que entende, ganha. Aquele que não entende, paga. Há quem atribua esta célebre frase a Albert Einstein, um dos maiores físicos teóricos do século XX. Embora não se conheça sua autoria com exatidão, ela não deixa de ser tão brilhante quanto as teorias desenvolvidas pelo físico alemão ao longo de sua carreira. Ao possibilitar que os juros de hoje incidam sobre o capital inicial, e também sobre os juros passados, o juro composto, ou juro sobre juro, gera um efeito potencializador sobre o dinheiro ao longo do tempo.
o que o torna uma grande invenção da humanidade. Para o bem ou para o mal. Se utilizado a nosso favor, ele se provará uma ferramenta valiosa de geração de riqueza no longo prazo. Por outro lado, se mal utilizado, ele pode muito bem nos trazer verdadeiras dores de cabeça. Use os juros compostos a seu favor. Frequentemente associamos os efeitos dos juros compostos às circunstâncias pouco glamourosas de nossas vidas, como aquela taxa do cheque especial ou do cartão de crédito. Mas este é apenas um lado da moeda. E sendo ou não o autor da frase acima, Albert Einstein certamente sabia muito bem isso. Ao criarmos o hábito de poupar recursos, na medida do possível, para investi-los e reinvesti-los em bons negócios ao longo do tempo, não apenas ficamos menos sujeitos aos medonhos juros dos empréstimos. Como podemos utilizar o juro composto a nosso favor? É comum, por exemplo, que muitos investidores olhem para os fundos imobiliários apenas como uma fonte de geração de renda passiva, e isenta de imposto, não se sabe até quando, para cobrir as despesas com consumo pessoal. E não vejo absolutamente nada de errado nisso. Após anos e anos de construção e acumulação de patrimônio, nada mais justo do que colhermos os frutos daquilo conquistado, não é mesmo? E se os fundos imobiliários são um bom meio de manter a roda girando, então ótimo. No entanto, caso este ainda não seja o seu caso, pois você está na fase de acumulação de riqueza, e gostaria de se beneficiar da força dos juros compostos para acelerar este processo, esta é uma boa hora de olhar para seus investimentos de outra forma. Reinvestindo os seus proventos. Ao reinvestirmos religiosamente os proventos recebidos aos seus investimentos análogo, estaremos adquirindo cada vez mais cotas ao longo do tempo. E quanto mais cotas em nossa posse, mais proventos receberemos no futuro. Esta é uma forma muito simples de surfarmos a onda dos juros compostos. A partir daí, caso você tenha a paciência e a visão de um investidor de longo prazo, você terá um efeito bola de neve, atuando sobre o seu patrimônio. Se não pode com ele, junte-se a ele. Resumo da ópera. O melhor que você pode fazer é ter o juro composto como seu principal aliado. E com muita paciência e disciplina para investir e reinvestir em negócios que geram bons retornos de maneira consistente ao longo do tempo, você verá que ele é, de fato, a oitava maravilha do mundo. Você pode começar esse experimento por empresas pagadoras de dividendos. Lembre-se que quanto antes você começar, maior será o efeito do juro composto na sua carteira. Então pessoal, espero que estejam gostando dos vídeos que tenho produzido. Gostaria de lembrar que meu canal é movido por seu apoio e feedback, por isso preciso do seu apoio para sempre trazer conteúdos sobre educação financeira. Se você ainda não está inscrito em meu canal, peço que se inscreva por gentileza, e ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe o like, seu comentário e compartilha. Isso vai ajudar muito a entender melhor o que vocês gostam, e melhorar ainda mais o conteúdo que produzo. Com a sua ajuda poderei continuar produzindo vídeos e trazendo mais dicas para vocês. Com isso dito, até a próxima!